tudo isso, professor Carrion, o senhor que é um observador, comentarista, constantemente articulista, sobre a política do Estado. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, telespectadores da TV Com. Boa noite, meus colegas de bancada, vereador Elisandro Sabino, secretário Maurício Lizedric. Mais do mesmo. Um sentimento de exaustão, que é o sentimento do telespectador da população brasileira. Para mim, nenhuma surpresa, sabendo-se o partido que é e sabendo-se essas lideranças. Isso aí não há nenhuma novidade. Já sabia-se muita coisa a respeito dessas personalidades. O mais incrível é a leniência que se continua com essas personalidades, né? Por exemplo, o ex-presidente da Procempo foi catapultado para o gabinete do vice-prefeito. Eu já tinha dito num programa anterior. Sim, foi. No dia seguinte me telefonou o vice-prefeito e eu disse para ele... Sebastião Melo. Isso aí vai prejudicar a sua imagem, vice-prefeito. Defenestre essa pessoa do seu gabinete. Ela continua lá, foi exonerada ontem, porque aí o escândalo era demasiado. A polícia só faltava algemar, né? E ele ainda jogando dinheiro pela janela. Talvez fosse algum santo oferecendo aqueles recursos para a população brasileira. Então, é mais do mesmo. Vai um sentimento de exaustão da população brasileira, que vai às ruas e parece que a nossa classe política não entende. Ainda ontem, foi aprovado em primeiro turno uma PEC na Câmara dos Deputados, depende de segundo turno e depois vai para o Senado. O tal do orçamento impositivo. O que é isso, telespectador? São as emendas parlamentares, não tem nada a ver. A lei obriga o presidente a entregar o dinheiro. Nada a ver com o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional e que deva ser respeitado pelo Executivo. Não. É o privilégio dos parlamentares, são as tais das emendas parlamentares no orçamento federal, como ocorre no plano municipal e no plano estadual, para atender a clientela, aquela política, digamos, aquela política pequena, né, de atender a clientela local para a sobrevivência e reprodução da elite política. Esta foi a proposta ontem votada pela Câmara dos Deputados, uma PEC, se autopreservando, quer dizer, os parlamentares se autopreservando. É verdade que talvez evite, digamos, pressões do Executivo, mas o que tinha que se fazer era acabar com as emendas parlamentares, quando muito admitir as emendas de bancada, com critérios objetivos. Então, o que aconteceu ontem com o PTB, primeiro, para mim não é novidade. É um partido que tem um DNA de denúncias de irregularidades. Isso eu já disse anteriormente. O mais surpreendente é que ele, digamos, há uma leniência do Executivo Municipal com relação aos membros deste partido que ocupam os lugares. Veja, a Procempa foi loteada. Um desses denunciados, o objeto de denúncias, ele tinha diversos familiares na Procempa. E a 0 Hora diz hoje que o ex-presidente da Procempa, este que jogou R$46 mil, como tu disseste no programa da Sara Bodovski há pouco, este tinha sido indicado por este outro, não vou declinar o nome porque eu não quero pessoalizar e fulanizar, que tinha o ex-presidente da Procempa foi indicado por essa liderança do PTB. Bem, e foi catapultado, eu digo, para o gabinete do vice-prefeito. Então, é uma exaustão do telespectador e da população brasileira. Bem, isso aí remete ao nosso modelo de exercício da política, o tal do presidencialismo de coalizão, que é um presidencialismo de corrupção. Nada contra coalizões partidárias, mas não são coalizões partidárias em prol da sociedade, em prol do telespectador. São coalizões partidárias para se apropriarem do aparelho de Estado e muitas vezes desviarem recursos. Então a carga tributária sobre a população brasileira tem sido excessiva. Eu já disse em outras oportunidades, Lazier, que se nós controlássemos a corrupção e o mau uso dos recursos públicos que esses maus brasileiros fazem, né, nós teríamos uma redução da carga tributária em torno de talvez
1 terço. O que significaria reduzi-la de 35%, isso só no que se refere à carga tributária federal, para em torno de 25%. Isto é, disponibilizar na economia pelo menos 400 bilhões de reais para obras sociais, né, que atendam a população desguarnecida. Então, é intolerável o que está acontecendo. Agora, logicamente, o discurso é: vamos averiguar, vamos fazer CPI. Isto aí é simplesmente discurso ideológico que não enfrenta as questões. Como é que catapultam uma pessoa denunciada por irregularidades para o gabinete do vice-prefeito? E o prefeito não diz absolutamente nada. E, ao mesmo tempo, há um sinistro no nosso mercado público, em que na prefeitura há uma pletora, um excesso de CCs, se encontra em cada corredor algumas dezenas, e não tinha nenhuma assistência ao nosso mercado público, um prédio histórico, estavam jogadas as traças, uma irresponsabilidade absoluta. E veja o seguinte: há planos de prevenção, que são do Corpo de Bombeiros, mas para prédios históricos, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, exige planos específicos para prédios históricos, que são muito mais rigorosos. Nós não cumpríamos na prefeitura nem aqueles planos menos rigorosos. Então, irresponsabilidade total. Quer dizer, é inadmissível o que está acontecendo com Porto Alegre. Vereador Elisandro, o senhor, como vereador novo do partido, como é que interpreta esta situação que está vivendo o PTB, municipal pelo menos, no momento? Boa noite. Boa noite.